Eu agradeço a presença de todos. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Carol Valente, faço parte do time da Associação Brasileira Online e Offline. Essa reunião tem o apoio à organização da BioTO, da Valid, do Grupo Innovation Experience e da revista Inovativos. A associação atualmente reúne mais de 140 empresas da economia digital e uma agenda setorial com 12 comitês de trabalho. Hoje, o nosso encontro em especial é dedicado a 2 comitês. O de LGPD, liderado pela Samantha Soares, que é Head de Proteção de Dados do Mercado Livre, e o outro é o nosso Comitê de Tecnologia, liderado pelo Guilherme Cato, CTO do Dr. Consulta. A nossa reunião tem como tema central o Know Your Customer, autenticação e integridade das transações, e para dar início à reunião, eu passo a palavra para o Guilherme Cato. Agradeço a presença e engajamento de todo mundo, e uma ótima tarde de conversa. Obrigado, Carol. Boa tarde, pessoal. É um prazer falar aqui com vocês. Então, meu nome é Guilherme Cato, eu sou CTO do Dr. Consult e lidero aqui o Comitê de Tecnologias da IBO2O. Esse é o primeiro comitê do ano e eu quero começar aqui parabenizando todas as mulheres, pelo Dia da Mulher, que, principalmente as mulheres que gostam de tecnologia, que essas tão difíceis de arrumar. Então, vocês são muito importantes para a gente. Então, parabéns a todas, guerreiras, lutadoras, em casa, no trabalho. Esse ano aqui a gente ainda não montou a pauta, tá? Todos os tópicos que a gente quer rodar durante um ano. Acho que ao final aqui tem uma conversa para a gente fazer em relação ao que a gente pode aqui fomentar de ideias e tópicos. Eu tenho aqui alguns que a gente não conseguiu rodar por inteiro no ano passado, mas tem uma grande oportunidade para a gente aí. Eu acho que todo mundo tem sofrido com alguns temas com tecnologia, não sofrido, né? Tem encontrado dificuldades em alguns temas em tecnologia, principalmente contratação e segurança da informação, que é o que mais está doendo na cabeça dos executivos. E eu acho que a gente, como associação, a gente conseguiria se posicionar e se ajudar de uma maneira muito uniforme, muito colaborativa. Então, eu acho que esse comitê aqui é muito importante para os associados e a elaboração dessas pautas que a gente vai colocar também é de suma importância em ouvir vocês, sim, crucial para a gente desenvolver aqui tópicos que estão aderentes aí que todos os associados querem, tá? Então aqui a gente tem hoje o nosso convidado, que já trabalhei junto aqui, o Rafa, e ele vai fazer uma apresentação para a gente, então passo a palavra para você, Rafa. Boa. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Espero contribuir aqui no comitê. A pauta era para a gente permear um assunto que eu acho que ele é muito inerente aí na agenda de todo mundo que atua no digital, né? Então, como que a gente traz gente boa para dentro, né? Sem quebrar a experiência do usuário? Como que a gente não deixa de trazer pessoas, não deixa entrar pessoas ruins no nosso fluxo? A gente fala muito de Know Your Customer, né? Know Your Customer, Know Your Partner, tem empresas de vários segmentos aqui, mas cada uma eu garanto que tem um processo de internalização de novos processos, de novas contas, de novos clientes, seja lá B2B, seja lá B2C, né? Em vários mercados aqui, né? A gente está falando de health, a gente está falando de tecnologia, de healing, de banking, fintech, então todo mundo olha para esse processo de uma forma muito estruturada. E muitos desses processos são pautados por regulatórios muito fortes, né? E entram empresas provocativas do mercado tentando quebrar um pouco dessa cadeia, trazendo mais flexibilidade e olhando também para a experiência do usuário. Eu gosto de conversar abertamente, tá? Então, Cato, eu tenho apresentação, mas acho que o PPT aqui, ele não conversa com esse time. Se vocês quiserem, eu abro, não tem problema. Tá, mas eu acho que aqui a conversa é uma conversa super aberta e questionável. Eu vou falar um pouquinho de Valid para vocês terem um pouco de contexto. Talvez vocês já conheçam a empresa, tá? Mas eu acho que aqui é uma troca mesmo de conhecimento, entender qual que é o momento de vocês, de cada um, e entender os cenários e como que vocês olham para esse fluxo, olhando da cadeia de trazer um bom cliente para dentro, até como a gente faz a gestão com a informação que eu tenho dentro do âmbito transacional, ali garantindo a idoneidade, o identity proof daquela pessoa, né? Até mesmo olhando para o processo do Dr. Consulta, o Cato falou aí no comecinho, como que a gente garante a cadeia de valor desde a internalização até do próprio médico, o cadastro do cliente ali que vai consumir aquele serviço, garantir que é o cliente mesmo que está consumindo aquele serviço,
né? E no processo final, na transação, que é a efetivação do serviço, a entrega do serviço, como que a gente garante a cadeia completa, né? O fluxo end-to-end que a gente tanto fala aí no mercado. Falando brevemente, tá, da Valid, a Valid é uma empresa nova, né, de 60 anos no mercado. A gente certamente está dentro da carteira de vocês em algum documento que a gente emite. Então, se vocês não sabem, a gente é o maior emissor de documentos hoje no Brasil, né? Então, a gente está vinculado a ações de governo, onde a gente emite o RG, a gente está em pautas muito quentes de Gov, então a CNH a gente que emite, o documento para o médico, a CRM a gente que emite, a gente que dá poder legal para a emissão desses documentos, né? A gente tem um braço tecnológico de Identity Proof, certificação digital, todo o processo de emissão de cartões, também embossing, que é uma área que eu acabei de assumir recentemente na empresa também. Então, todos os processos de cartão, embossing, customização, tecnologias de chip, link, a gente produz. É uma empresa listada 100% na Bolsa. Eu acho que a gente está aí no mercado há bastante tempo. A gente está listado como Valid 3, né? Então, a gente tem uma operação super saudável no mercado. E nos últimos 5 anos, a gente tem investido fortemente em P&D, né, em tecnologias para a gente suprir o nosso ecossistema que a gente conhece muito bem, unindo o lado da identidade, que a gente conhece e pratica isso há muito tempo, e como que a gente garante isso num processo que vocês precisam e conhecem muito bem, que é garantir a identidade das pessoas. E quando a gente tem um processo de vazamento de dados, que nem aconteceu no começo do ano passado, aí que todo mundo teve acesso a uma base de 230 milhões de brasileiros com dados super expostos, como é que você vai trazer, né, uma validação e como é que você vai pautar o seu sistema de decisão olhando para esse tipo de cadeia? Tá? Então, assim, é uma coisa que a gente tem estudado muito, a gente tem conversado muito com parceiros, clientes, e a pauta super aberta aqui também para ouvir vocês, como é que vocês estão fazendo e tem de deixar a conversa mais rica, né? E como que a gente traz. Hoje, a gente tem atuado no fluxo de Identity Proofing, então de validação biométrica, de forma muito estruturada, um modelo like Serpro, tá? Não sei se todo mundo conhece aqui como é que a Serpro vende o serviço do Data Valid, ali, né, que é um processo de validação biométrica. Você fornece um documento, ele contravalida numa base que detém lá de quase 85 milhões e devolve uma informação ali de confiança, um probabilístico, para te autenticar, e são poucos os players do mercado que fazem isso hoje. A gente entra numa linha de atuação muito forte também para poder fazer isso, e não só olhando para essa etapa específica, onde assumindo que você já tem um fluxo de onboarding, um fluxo transacional, um fluxo de atendimento a cliente, a gente entra também numa cadeia onde a gente consiga trazer toda essa experiência de validação para o fluxo transacional. Então, como é que eu consigo garantir que o Rafa é o Rafa o tempo todo no Pix, numa validação, uma autorização de um exame, num fluxo de um pagamento de uma transação dentro do carro na hora que eu estou consumindo o serviço, em qualquer cadeia de serviço que tenha uma autenticação durante um processo transacional, ou num fluxo de autenticação mesmo, troca de senha, troca de dispositivo, garantir 100% de segurança, sem quebrar a experiência, obviamente, na cadeia de valor do usuário. Tá? Então, olhando, a gente tem essa agenda muito forte, a gente tem conversado com muitos clientes do mercado, bancões, banquinhos, operadoras, MVNOs, algumas agendas paralelas até com insurance techs aí também do mercado. A gente chegou até a discutir com o próprio Doutor Consulta uma cadeia de valor aí no time de segurança, a gente falou até o Rafa junto. E aqui a ideia é a gente trazer uma pauta viva aqui com vocês, discutindo sobre os regulatórios, como é que vocês estão olhando para isso, e a gente tentar entender, tá? E me colocar à disposição para perguntas de como que a gente está ajudando os nossos clientes a resolver esse problema, tá? Sem muito PPT, se vocês quiserem a gente abre novamente, mas acho que esse é um problema que a gente está vivendo e que são poucas as empresas que de fato conseguem resolver da forma que a gente consegue resolver aqui a jornada de vocês, tá bom? Minha intro feita aí, Cato. Não, legal, Rafa. E eu acho que para dar uma fomentada, acho que você podia passar pelos tipos de autenticação e validação que hoje existem, principalmente no mundo digital, que eu acho que é onde as principais empresas da nova economia estão mais inseridos, tá?
Eu vou dar um exemplo. A gente aqui, a gente precisa pegar um termo do nosso paciente para fazer algum tipo de procedimento nele, ou fazer algum tipo de exame. A gente pega um termo de consentimento e esse termo de consentimento ele é uma assinatura digital simples. Já na hora que o médico ele precisa fazer algum tipo de validação dele, a gente tem ali, né, o ECPF, a gente tem o certificado digital que ele tem, etc. E aí é um outro tipo de certificado, é um outro tipo de validação que eu tenho dessa outra pessoa que está na cadeia de validação, né? E a gente tem outras séries de outros tipos de autenticação. Se pudesse aqui, até para não sei se todos aqui, os associados têm esse conhecimento de que tipo e quais formatos disponíveis a gente tem no mercado, acho que seria legal você dar uma passada para nivelar o conhecimento. Falando especificamente de assinaturas, tá? Então, quando eu preciso assinar um processo, isso ter fé pública, eu acho que isso é um tema super relevante para muita gente que tem processos cadenciados, logística, eu preciso ter a autenticidade daquele registro, caso eu precise acionar a pessoa, a gente resgatar isso de forma estruturada, em dado, né? Obviamente, validado por algum instituto. No caso que você mencionou, o médico, ele tem um certificado digital emitido por um órgão que a gente chama e conhece, que é o ICP, né? E o ICP ele autentica a transação, em qualquer ajuste ou alteração naquilo ali, naquele documento no back-end, né? na camada lógica do arquivo, a gente consegue interpretar, e isso tem constância de atualização. Falando especificamente desse processo, a gente tem um nível que é o nível de assinatura básica, que até dentro de casa a gente chama de assinatura Mickey Mouse. Aquele arquivo que você pega, você recebe, você tem uma identificação daquele file no processo, que a gente pega o contrato ali, exibe o campo de assinatura, você assina com o dedo, tá? Isso a gente chama, ele gera um timestamp, né? Um momento exato da assinatura, ele pega alguns fatores do device que você está consumindo e a gente chama de assinatura eletrônica. Ele não tem fé pública, tá? Para processos mais críticos, esse é um tipo de autenticação. Para processos que não têm uma peculiaridade, por exemplo, o médico que precisa assinar uma receita médica ali, ter autenticidade, caso ele seja questionado, ele tem que comprovar que foi ele ou não foi ele que assinou aquele fluxo. Aí a gente tem vários outros pontos críticos, por exemplo, compra de imóvel, compra de automóvel, e aí tem N fluxos que a gente tem e se prevalece da mesma autenticidade do documento. Tem o processo com a assinatura com o certificado digital, que você bem pontuou, né? Onde eu tenho o certificado, ele autentica, ele chancela isso mediante um instituto, então tem um fluxo que ele orquestra e retroalimenta o instituto, né? E tem agora um termo que chegou recentemente no mercado que a gente está chamando de assinatura avançada, que também tem fé pública e está pautado numa instrução normativa agora que é a 14063, né? Que ele dá fé pública mediante assinatura com a biometria da pessoa. Então, isso deixa o nosso processo um pouco mais digital, tá? Inclusive, são processos que a gente está trabalhando junto ao INSS, a gente está trabalhando junto a alguns bancos grandes para processos críticos, onde eu tenho que ter autenticidade e comprovação do fluxo, por exemplo, um fluxo de empréstimo consignado, onde a fraude é muito grande, onde eu tenho um ato de internalização do contrato ali que acontece no fluxo de onboard, e eu preciso garantir no ato de pagamento que a pessoa que vai receber o ativo é aquela pessoa. Então, eu trago um processo de autenticação validado na biometria facial, né, uma validação na biometria 3D, passiva, com a tecnologia rodando server-side, né, do lado do servidor, onde a gente consiga comprovar que a pessoa, de fato, é ela e ela que tem o direito a receber aquele processo. E nessa linha de autenticação e jornada de autenticação, a gente tem usado essa linha. Opa, desculpa, eu pensei que fosse para mim a pergunta, tá? Por isso que eu interrompi aqui, pessoal. Então, a gente está usando esse prevalecendo da 14063, que é uma normativa, não sei se todos já conhecem, obviamente quem está bastante antenado e é prejudicado pelos processos muito tradicionais que tínhamos, onde a assinatura eletrônica não era suficiente, essa tem sido uma alternativa super interessante. E ainda falando de autenticação,
né? Um dos problemas que a gente tinha muito com a inclusão da biometria, a validação biométrica no fluxo, seja ela comportamental, né, que a gente chama de biometrics validation, né, mas pautado no behavior, né? Então a gente tem tecnologias de geolocalização, a gente tem mapeamento de sensores de device, então tem outras tecnologias que mapeiam esse universo e aí conseguem trazer dados comportamentais que a gente interpreta isso como único e autentica, como o dado biométrico, que a gente até falou numa outra pauta com o Comitê de Security aqui da WTO, onde sensores de mapeamento de veias das mãos, mapeamento de íris, mapeamento da face, o finger da pessoa, tem vários processos que a gente tem, mas um dos que mais tem funcionado no fluxo transacional é o mapeamento da face, né? Isso autentica rápido, isso homologa rápido, em tempos de transação, por exemplo, igual Pix, isso também tem se provado super eficiente aí em tempos de transação, e eu consegui autenticar, fazer uma prova de vida e garantir fazendo um fluxo, né, um matching 1 para 1 ali na jornada, e garantir a transação e o fluxo end-to-end para o usuário. No meu ponto de vista, é isso que a gente tem estudado bastante, tá, Cato? E isso tem ajudado bastante a gente a mitigar não só o fluxo de entrada de clientes com uma experiência mais fluida, mas também a jornada transacional, aí trazendo um pouco mais de confiança, dado que a gente tem os dados expostos, então qualquer um pode passar por uma outra pessoa e os crimes de falsidade ideológica estão cada vez mais presentes aí nas nossas jornadas digitais, tá? Desculpa, só ver se a Samantha quer falar alguma coisa. Tudo bem, Samantha? Eu vi que você entrou agora. Não sei se você está com imprevisto. Bom, enfim, acho que quando eu puder ela fala. Mas essa última... Ela apareceu aí de novo. Oi, pessoal. Boa tarde. Desculpem, eu estava aqui, meu filho estava tomando uma medicação, aí eu tirei a câmera, mas eu estava ouvindo. Tá. O Rafa, mas esse último, essa nova modalidade de biometria, ela é mais um item de um conjunto probatório ou ela já é assim, o que é preciso para fazer algum tipo de autenticação e validação? Então, vamos lá. Ela não mitiga o processo de atenção ao regulatório. Quando a gente fala de prevenção à lavagem de dinheiro, por exemplo, que acho que é tema quando a gente fala de banking, né? E aí essa pode falar bastante aí do processo do MELI, ali quando você tem processo de abertura de conta pagamento, transacional atrelado ao mercado financeiro, a gente tem a 12683 aí do Bacen, que ela visa algumas ações do lado da empresa, né, em capturar dados, rodar background checking, rodar a base de sanções. Então, tem um processo de investigação prévia do usuário que isso acontece em back-end, tá, para garantir o mínimo de idoneidade daquela pessoa. O processo de validação de identidade e validação biométrica, ele entra dentro desse fluxo. Tá? Então, ele entra ali, à medida que a gente é obrigatório a pedir um documento, e eu sou obrigado a enviar uma selfie, um dado meu, para eu poder fazer um BAT com uma base que seja homologada pela empresa na qual estou me propondo a consumir um serviço, eu tenho que ter um fluxo de validação e vocês são auditados, tá? Falando especificamente de banco aqui, um banco, uma fintech, ela é auditada no fluxo mediante um Bacen, então ela tem que cumprir algumas etapas, tá, de background checking aqui, de prevenção à lavagem de dinheiro. Em contrapartida, a garantia dos dados, dado que a Samantha entrou aqui, como que a gente faz isso de forma eficiente, sem invadir a privacidade dos dados daquela pessoa, e biometria sempre foi pauta em temas de LGPD. Como que a gente garante? É dado sensível, não é dado sensível, com consentimento ou sem consentimento? Visão de fraude versus visão de experiência. Então, é uma pauta que ela atende regulatório, validação de identidade e questões de proteção de dados também, dados cenários críticos que a gente tem de dinheiro. Então, assim, quando a gente tem esses cenários cruzados, eu acho que é uma combinação de fatores, respondendo pontualmente sua pergunta, tá, Cato? A gente tem sempre que olhar para combinações de soluções, e aí eu acho que é difícil você encontrar uma solução one-stop shop hoje no mercado, uma solução única que te atenda integralmente
todas as etapas. Obviamente, tem empresas super qualificadas no mercado, a gente se propõe também dentro da nossa esteira ter um maior nível de cobertura, passando por várias etapas, mas tem empresas muito nichadas que é complexo de você entrar na cadeia e segmentos muito nichados, seria muito difícil de você atender com uma solução única, né? Então, mas, assim, mas falando do Pareto, assim, 80-20, acho que a assinatura digital tradicional, ela é suficiente, né? Não sei, não sou expert no assunto, né, cara? Depende da sensibilidade a risco, da operação e da criticidade daquela assinatura. Vou comprar um imóvel. Eu preciso ter fé pública na compra do imóvel, onde aquelas pessoas que estão se relacionando naquele ecossistema, todas têm que assinar com a mesma propriedade e o mesmo grau de idoneidade daquela assinatura. Mas Uma crédito, assinatura por exemplo. Crédito que é uma operação tem uma certa criticidade, por exemplo. Sim, como é que eu garanto que é o Cato que está assinando, não uma pessoa que entrou no meio do circuito ali, está tentando se passar por ele, roubou o processo ali, está assinando por ele, para garantir o recebimento. Ou teve um processo de account takeover, tá alguém se passando por você, abriu conta num banco, está tentando tomar crédito, né? E está tentando ali com uma assinatura simplificada, na hora que você tem que comprovar a autenticidade dela, não é o Cato, eu também identifico a fraude. Tá? Então, vai muito da sensibilidade da operação que você tem versus a criticidade em ter uma assinatura comprovada e de fé pública ou uma alternativa que tem se mostrado super eficaz no mercado e principalmente atuando agora no digital, é a assinatura avançada com a inclusão da biometria facial, comprovando que é a pessoa que está tomando ali o fluxo. Tá? Então, a biometria, ela chancela, assim como o certificado digital, aquela assinatura, tá? Entendi. E quais são, falando de biometria, eu não sei como é que cai isso, e até se a Samanta puder ajudar, o caso de LGPD, se é um dado estritamente necessário. Se qualquer business que eu estiver rodando e eu precisar de um conjunto probatório, de uma confirmação de quem que está na outra ponta, se eu pedir uma foto da pessoa, isso não me requer um opt-in, porque isso é necessário para o meu negócio rodar. Isso tem atrapalhado, de certa forma, as normativas e a lei estão andando juntas nesse... Essa foi para ação ou foi para mim? Bom, não sei, quem puder ajudar, porque é uma coisa que tem caído bastante aqui para a gente. Boa. Sônia, você me ajuda aqui com a visão de LGPD, mas acho que dá para a gente entrar junto na conversa. Primeiro tem a visão de controlador e operador do dado. Acho que ter a visão muito clara de quem é o controlador, de quem é o operador do dado e qual é o seu ecossistema de fornecimento ou de solução dentro de casa para atender a demanda de validação que você vai ter que operar com dados, e dados às vezes sensíveis de cliente, qual que é a sua classificação nesse momento? Tá? Então, primeiro, quando eu me proponho ofertar uma solução para o mercado, a LGPD ela tem uma abertura que é onde eu tenho um processo que eu preciso garantir a segurança do meu usuário dentro do ciclo de vida dele, na minha cadeia de valor ali na minha oferta, eu não preciso ter o consentimento explícito, tá? Desde que isso esteja muito claro nos meus termos e condições de uso, tá? E os meus parceiros operem de forma muito estruturada e se posicionem claramente aí como operadores de dados, tá? E a troca de informações entre controlador e operador, ela aconteça de forma pseudonimizada ou anonimizada, tá? Então, assim, vou passar um dado sensível. Um exemplo aqui é um CPF, um CRM do médico, tá, Cato? Que é um exemplo que vocês conhecem bem. E no caso da Samanta lá, que o CPF é uma chave base, assim como o e-mail, como o número de telefone para a gente poder transacionar, que são dados PII, que a gente conhece muito bem. Esse dado, se ele vai precisar acontecer um matching, ou uma validação póstuma, tá, com o dado que o controlador está consultando, essa consulta ela tem que acontecer de forma pseudonimizada. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. Então, o controlador trata o dado, tem um processo de integração entre o controlador e o operador, e a gente opera isso de forma segura e transparente. Do lado do operador, a base
no meu caso, ela é uma base que segue um conceito de privacy by design, o dado nasce anonimizado, e eu tenho um fator de hashing aqui que eu consigo consultar e fazer uma consulta, tá? Sem exposição de dados, sem enriquecimento de dados, e conseguir chegar a um consenso, tá? de decisão, onde eu consigo aprovar com um certo grau de eficácia que o cato é o cato, tá? Sem ter que expor nenhum dado, sem ter que a gente trabalhando nessa cadeia de valor aí mais segura e, obviamente, compliance com a LGPD, porque a gente está seguindo todo esse processo que eu falei. Controlador, operador, o processo na qual a gente transaciona a informação, ele segue os critérios e os processos. E o meu processo como fornecedor para um ecossistema B2B, a gente segue todo um protocolo de anonimizar o dado, caso de uma evasão desse dado para o mercado, ninguém consiga chegar e nem atribuir um valor ali que pudesse expor alguma pessoa, tá? E, obviamente, se prevalecendo aí da brecha que a gente tem na LGPD, onde, para garantir a segurança daquela pessoa, eu não preciso ter o consentimento explícito, mas a gente sempre orienta os nossos clientes que isso seja trabalhado de forma muito transparente nos termos e condições, nas políticas de privacidade dos aplicativos que a gente chama de EULA. Falei alguma besteira? Nenhuma, Rafa, é isso mesmo. Eu acho que eu só acrescentaria que tem uma parte do tratamento da biometria para autenticação, nas hipóteses, né, de eu vou autenticar o acesso, que tem uma base legal específica que dispensa o consentimento. Então, eu não estou trabalhando com, né, o opt-in do titular, mas sim com uma questão específica de fraude. E a minha hipótese também da utilização dessa tecnologia, ela fica bem restrita, a identificação ou autenticação nesses sistemas. É isso aí, tá perfeito. E até aproveitando o gancho aqui, fazer uma outra pergunta para ti aí, Rafa, como especialista, que uma das grandes polêmicas relacionadas à biometria é a questão de, né, eventuais vícios, né, bias que ela possa ter. Então, assim, a primeira pergunta é, como que vocês trabalham essa biometria para que isso não aconteça num caso de assinatura eletrônica, por exemplo, por meio da biometria, como que o seu motor, né, consegue evitar esse tipo de coisa? E a segunda é quais são os mecanismos, né, que vocês realmente aí têm todas as soluções para poder mostrar uma governança forte nesse sentido, que é um uso mais privado do que um uso de segurança pública. E aí eu acho que um mega ponto trazido aqui, né? A gente vive num país onde a gente tem ainda uma penetração de devices low-end aqui é muito grande. Então, acho que isso é um fator agravante. Então, o processo de captura de câmera, qualidade, espaço dentro do device. Então, a gente concorre também com esse fator, né? Então, olhando para devices de baixa capacidade ou de hardware de menor performance, né? Quando a gente começou a desenvolver o processo de emissão do RG no digital, foi um problema que a gente se deparou muito, tá? Então, a gente tem um processo de captura no físico, que ele é muito forte, ele é uma das tecnologias comprovadas mundialmente. A gente está, inclusive, no processo de emissão da driver license dos Estados Unidos, né? Então, todo o processo lá a gente controla também com poder legal, com um processo de arquitetura super segura, é o mesmo que a gente segue aqui no Brasil dentro dos fluxos de poupa-tempo. Então, falando de CNH, a gente está dentro de 17 estados, hoje a gente é o maior emissor da CNH, e quando falo de RG, a gente está em 7, né? Então, a nossa preocupação sempre foi, primeiro, como que a gente traz essa tecnologia de ponta que a gente tem no fluxo do físico, que já está super bem resolvido, né, com relação a bias, treinamento de algoritmo, pro digital. A gente fez um trabalho de desenvolver parceiros e fornecedores onde a gente tivesse uma cumplicidade e troca de informação para melhorar esses algoritmos. Então, bias, né? Então, falando de níveis de validação biométrica pautado nesse âmbito. Primeiro, tons de pele. No digital, geralmente, você está num ambiente mais safe, então, geralmente, você está sem máscara, então, você consegue ter uma cobertura maior de validação, tá? Diferente do físico, onde eu tenho que pedir a pessoa para tirar a máscara, não dá. Então, ele fortalece muito mais a área superior. Então, nos pontos físicos, a nossa câmera de captura, a gente garante isso, ela consegue fazer, inclusive, validação de pessoas com máscara.
o maior problema, olhando para as tecnologias disponíveis de mercado hoje, são o processo que a gente chama de validação. Selfie da selfie, papagaio de pirata, máscaras ultra-realistas, deepfakes, fazendo aí com essas tecnologias que geram imagens super qualificadas 3D para poder tentar gerar uma validação. Então, assim, na hora que eu faço a captura, né, essa tecnologia que a gente atua aqui no Brasil, quando a gente foi implementar lá na RG, a gente precisava garantir isso. Então, a gente trouxe uma tecnologia para o Brasil onde ela fosse homologada em vários níveis, né, de spoofing, que a gente qualifica, que ela pode chegar até 5 níveis, e tem um órgão e tem uma ISO que qualifica isso. Tá? Então, a gente tem um processo certificado por uma ISO que audita esse processo frequentemente, que faça a validação de bias, então, orientais, pessoas negras, e mitigue esses problemas, inclusive até de acessibilidade, então, que eu consiga fazer um fluxo e dê inclusão para todo mundo que precise fazer com processos de voz, né? E a validação ela aconteça de forma um falso positivo muito baixo. Então, a gente está falando aqui de um falso positivo com a tecnologia que a gente opera na RG hoje, de 1 para 12 milhões. Tá? O nosso erro é que ele pode chegar de um erro para cada 12 milhões de validações. Tá? Então, uma tecnologia que ela opera em devices low-end, que consegue fazer os 5 níveis de validação, é uma tecnologia super certificada, qualificada e colocada à prova. Tá? Tem até um prêmio para quem conseguir evadir a tecnologia, tem um prêmio de $100 mil pelo fornecedor que atua com a gente. E a gente opera com esses caras já, inclusive foi a empresa que trouxe eles para o Brasil. Então, tem um protagonismo aqui muito grande, tá, em entender, e a gente tem operado com essa peculiaridade de Brasil, que a gente tem uma diversidade muito grande de pessoas e etnias, tá, justamente para lidar com isso. E a gente tem conseguido resolver muito bem dentro das nossas operações, tá? Você falou de um erro a cada 12 milhões, mas isso já é um dado É um estimado dado... real. Não, um dado fato. Isso é auditado pela NIST, inclusive. É auditado pela NIST. Exato, que é um player dos Estados Unidos que faz auditoria de todas as soluções de tecnologia e É validação uma norma, biométrica. do NIST. Exato. Desculpa? É uma norma, né? É uma Sim. norma. Tá, não, legal. Legal, bacana. E para finalizar, assim, o Rafa, como é que você acha que, assim, para onde que está indo esse mercado? Quais são os próximos steps, assim? O que você vê ou daqui a 2, 3 anos? Que tipo de tecnologia ainda não chegou no Brasil e está ainda, sim, tá cru ainda, mas que tá chegando? Porque várias dessas soluções eu acho que resolvem boa parte dos nossos problemas, né? Sim, se não totalmente. Mas tem muita coisa que, putz, eu vejo aqui, eu que lido com um público que ele é menos, né? Tech frequent user, né? Aquele cara que de mais idade, de classe D e E, né? Assim, todo consulta ali, tem um velhinho aposentado, o cara mexeu muito pouco, e aí eu quero fazer um consentimento dele, eu quero dar um meio de pagamento para ele ali na ponta, na hora que está recebendo um procedimento, mas ainda tem uma dificuldade, né? Assim, principalmente na parte de jornada, tá? Principalmente nos pontos que a gente tem que abrir mão de segurança, talvez, não de segurança, né? Mas abrir mão um pouco de governança para dar acessibilidade, para dar jornada, porque jornada é inclusão digital, né? O que você acha que ainda tem para fazer nesse mercado? Eu acho assim um ponto que vou falar das minhas pautas, tá, Cato? Primeiro, experiência do usuário. A gente tem que se provocar constantemente, tem se provocado, todo mundo que eu vejo que atua no universo digital como que a gente consegue cumprir tudo que a gente tem que cumprir com o mínimo de fricção possível para o usuário, porque a gente paga caro para trazer esse usuário para dentro. Tem um custo de aquisição alto. Então, o primeiro ponto é como que a gente mitiga os nossos processos, traz isso por uma camada de validação interna, né? E mitigando, repassar isso para o usuário, porque se a gente deixar só segurança tomando decisão o tempo todo,
a gente teria formulários até hoje aí com 50 campos para preenchimento por causa de uma questão regulatória. A gente não se provocasse frequentemente para isso. Então, acho que cada vez mais e pelo que eu tenho visto e discutido com os times no qual eu participo de estratégia, inovação, uma experiência mais touchless, né? Tipo, menos contato e mais resolução, e as coisas sendo validadas do lado menos perguntas para o usuário e mais resolução do nosso lado. Porque dado hoje está disponível, a gente consegue fazer as validações e as perguntas que a gente precisar. Isso eu acho que é um ponto de reflexão para a gente trazer aqui. O segundo ponto é a tecnologia disponível no mercado. Acho que a gente tem uma maturidade também hoje no mercado, potencializada por esses grandes data leaks de dados que aconteceram e esse fluxo de pandemia que a gente está vivendo agora, que a gente teve que acelerar a adoção digital. Então, soluções que a gente estava travada ali, engavetada, a gente teve que passar a confiar, e quando a gente confiou e deu certo, a gente mitigou. E começaram a aparecer vários players no mercado que, de fato, resolviam fluxos até de processos e também mitigando essa experiência e trazendo tecnologias de ponta. Eu tenho visto muita coisa, tá, em termos de biometria, e tenho participado de vários fóruns também, até internacionais, do ponto de vista de como que a gente traz. Eu estou falando de nuance de voz, eu estou falando de mapa de veias, que ele consegue fazer quase uma leitura transparente. E agora a gente está falando de metaverso também, como que a gente vai trazer todo esse ecossistema, né, de touchless ou one click para dentro do universo no qual a gente passa a conviver daqui para frente, né? E questões comportamentais que são únicas, atreladas a cada usuário, a cada device ou a cada tipo de processo, que a gente consiga trazer esses tipos de padrões para dentro, que eu acho que isso também é uma pauta super quente, né? Para a gente ter um momento que eu gosto de falar muito, no conceito aqui fica muito difícil de explicar, a gente chama de Zero Knowledge Proof. Né? O quanto que eu preciso saber para tomar uma decisão, você tem que perguntar para aquele usuário, falando de forma bem simplista. Quando a gente tem isso muito instaurado dentro do nosso processo, em empresas de ponta, a própria Amazon, o Google, empresas que se propõem a trabalhar fortemente com dados, né, ou até mesmo brasileiras muito fortes, a própria Magalu faz muito isso também. Como que a gente pergunta o mínimo possível de informação para o usuário, a gente consegue ter informações que a gente consiga tomar decisão, atender às questões regulatórias, não ferrar a experiência e responder todas as outras questões. Acho que esse é o caminho, tá? E, obviamente, cenários mais críticos, onde eu tenho que ter chancela, parametrização, guardar arquivo, como que a gente faz isso de forma um pouco mais estruturada e segura, tá? Esse eu acho que é minha visão curto, médio prazo, tá? Que longo prazo fica difícil de prever aqui, porque pode mudar amanhã. Você falou um ponto interessante, que é o seguinte, assim, né? Eu não vou simplificar, imagina, o seu trabalho, mas ele é muito amplo, tem uma série de coisas, mas tem uma parte de autenticação e validação e assinatura digital que é ligeiramente assim, comoditizada, né? Tem vários players que fazem. Eu acho que quem está conseguindo assim, se destacar é quem está colocando uma jornada melhor, uma jornada mais simples, cruzando os tipos de autenticação e validação e essa reunião de conjuntos probatórios. Eu acho que ali está o pulo do gato, tá? Principalmente se a gente quer mirar ali o Oceano Azul, onde tem uma grande parte de pessoas que não são atendidas digitalmente, tem que trazer essa veia de jornada e simplificação de utilização da plataforma. Tá? Eu, particularmente, aqui falo com propriedade que eu sofro bastante, não só em autenticação, assinatura digital, como uma série de outras coisas. Né? Você falou que a gente se um público mais jovem, até um público mais sênior, para não falar mais velho aqui, cara, é uma dificuldade constante também. Até para... Cara, a biometria, por exemplo, ela muda ao longo da nossa jornada. A gente nasce de um jeito, a gente vai mudando ao longo da nossa vida. Nossa feição muda, a gente engorda, a gente emagrece, a gente fica careca. A gente, então, assim, como que a gente pega esses padrões e traz para dentro de uma jornada e acredita naquela tecnologia que consiga comprovar aquele processo comportamental? O device anda com a gente o tempo todo no bolso. Então, como que a gente cria padrões onde só o cato é o cato, ou aquele device é aquele device que sabe que quem transaciona é você, porque tem um vínculo ali,
é um ponto. E quando a gente fala do ponto de vista da empresa que adquire esse tipo de solução, né, que você apontou muito bem, tem empresas que estão se dando super bem no mercado, e eu acho que a gente tem conseguido se provar também super bem aí, qual que é a minha cadeia de oferta? Então, assim, eu tenho validação biométrica? Tenho. Eu tenho background check? Tenho. Na camada de microserviço, eu consigo plugar e te excluir qualquer serviço que me agregue valor na minha decisão. Então, assim, eu virar um orquestrador é uma solução que, de novo, seja o one-stop shop, né? Eu fale com um único player, eu consiga atribuir multas de contrato àquele único player, que ele se responsabilize pela minha cadeia de valor, né? Porque gerenciar múltiplos fornecedores de tecnologia nesse nível que a gente está falando aqui também é complexo, tá? E aí, olhando para banco, tá? Ou até mesmo para uma operação menor, de uma fintech que está acabando de montar a operação agora, que vai precisar começar a olhar para isso, como que eu trago uma solução mais pronta para o cara implementar e ir melhorando ao longo do tempo e eu consiga plugar novas tecnologias ali, consiga falar só com o Rafa e não falar com 30 empresas ao mesmo tempo. Acho que essa também é uma tendência que tem se mostrado, né? A gente vê empresas grandes aí do mercado fazendo esse trabalho, a ClearSale, a própria Único, a IDWall, Combate à Fraude, a gente, a FICO, todo mundo olhando para esse filão de mercado, olhando para esse oceano azul, não sou mais um especialista, não sou mais um trendsetter aqui, eu vou ser alguém mais focado em ter uma cadeia de valor mais coberta e um fluxo mais end-to-end, olhando da aquisição até o fluxo transacional dos meus usuários. Tá? Então, acho que nessa linha, esse tipo de validação tem se provado bem. Legal. E uma dúvida pessoal, que é bem coisa bem pessoal. Vão ser criados grandes birôs de autenticação, tipo uma boa vista da pessoa, assim, de autenticação? Isso tem algum movimento nesse sentido? Algum Cara, mercado? tem um maior movimento que está acontecendo, não sei se está todo mundo acompanhando, é a unificação do padrão de identificação nacional. A gente Que é o está do com o Gov, padrão. né? Exatamente. Quem está puxando isso é governo. A gente tinha um problemaço, Brasil, que a gente tinha um padrão de RG que conseguia fazer uma atribuição cível para cada cidadão, que era pautado muito no Estado, né? Então, a gente tinha uma complexidade, por exemplo, de acionar um processo cível contra uma pessoa, porque cada estado eu posso ter um RG para cada estado que eu vivo. A CNH era o único que tinha um padrão nacional, que tinha um mínimo de processo que era pautado pelo Denatran. E aí vem um cara agora chamado GovBR e fala assim, ó, esse é o meu modelo, vai todo mundo seguir isso aqui, e vai estar tudo dentro dessa carteirinha que é a minha wallet de documento aqui, no qual a gente está participando, inclusive, do projeto. Sim, a Serpro já faz isso há muito tempo, tá? Com o processo do dado que é coletado ali na emissão da carteira digital, tá? E da carteira física, e ela usa isso para validar e vende isso no mercado. O GovBR não vai fazer diferente, tá? E eu tenho visto um movimento de empresas tão grandes, assim como o nosso governo, se movimentarem em termos de proposta de ser o último onboarding daquela vida. Então, quem tem esse dado, quem tem essa base, que aí prevalece na maior base, ele acaba sendo o último onboarding. E aí ele acaba sendo uma operação que lembra quando a gente tinha aquele social login, quando o Facebook entrou, o próprio Google entrou, que a gente conectava ali com a conta do usuário e você trazia alguns dados em back-end ali que você não precisava mais perguntar e autenticava o usuário. Vai ser a mesma coisa com a identidade das pessoas. Então, assim, tem uma movimentação desses players que também está sendo movimentado no governo com uma agenda e uma pauta muito forte para ter essa centralização dessa informação, obviamente com o payData fornecido pelo governo, que eu acho que a gente tem que fazer um trabalho conjunto aqui para derrubar e a utilização do dado estar no controle do usuário e não do governo. Isso é perigoso. Inclusive, Rafa, você que é mais envolvido, fala pra gente aí. Esse negócio de mexer nas contas inativas aí é só para fazer a galera preencher os dados ali do GovBR, né? Cara, eu posso me comprometer aqui, tá? Mas sim, eu acho que afirmando como cidadão aqui, cara, eu acredito que sim. Uma puta gamificação para a galera. Exato, é um fluxo. Cara, a gente vai liberar uma verba, é um CAC, né? Um custo de aquisição de usuário barato, libera uma verba, dado o benefício que eu vou colher com tudo isso depois, né? Então, você vê consolidações aí do ecossistema agora, o próprio Denatran, o próprio TSE, as biometrias,
o SERPRO se movimentando fortemente para fazer as coletas biométricas em todos os canais. O SERPRO está em todos os canais de governo, então está lá no Ministério do Trabalho, no Ministério da Justiça. Então, os caras estão dentro de todos, estão ativos, né, e frequentes em toda essa cadeia, né, de comunicação, e é governo, tem força, tem política envolvida. Então, como que a gente sobrevive a isso, tá? Sendo que o dado é meu, eu não tenho que pagar por isso, e quem de fato está me propondo, né, assim como a gente está fazendo com o Open Banking, ter clareza, direito opt-out, como é que eu me prevaleço de forma justa dessa inclusão e dessa consolidação que está acontecendo no mercado de identidade. Rafa, a gente está caminhando para os minutos finais aqui, eu tenho só uns recados para passar para o time aqui. Você queria deixar aqui uma mensagem final, cara, um ponto assim, de contato, cara? Bom, eu estou hoje na frente de Vale a partir de Identity da Vale, né, que a gente chama de Vale de ID. Eu vou deixar meu e-mail até no chatzinho aí para vocês, meu telefone super acessível, trabalho 24 horas quase por dia, então WhatsApp frenético também, acho que a Carol fala bastante, a gente se fala muito aí também nos canais, então super disponível e aberto a escutar também o que vocês têm de proposta, entender problema, que a gente gosta de entender antes de lançar solução. Qual que é a necessidade de vocês, discutir, quem sabe montar uma cadeia de conversa onde a gente consiga estruturar projetos que façam sentido, não só para a gente, né, como empresas e parceiros, mas que faça sentido para o cidadão também, como a gente está falando aqui em projetos como o GovBR, eu trazer essa demanda, a gente discutir isso abertamente. Tá? Então, vou deixar meus contatos, super disponível aí para vocês me acionarem, e estou à disposição para uma pergunta que surge aí depois que o pessoal que teve vergonha não quis fazer, tá? Para a gente poder falar aí posterior. Tá bom? Boa, Rafa. Se ninguém tiver pergunta, tenho só uns recados aqui para passar antes de a gente encerrar. Primeiro aí, obrigado pela presença de todos, tá? E pelo papo, que legal, com o Rafa, super relevante. Estou com uma série de frentes lá comigo. Imagino que a galera que tá, todo mundo também com uma série de frentes. Acho que o tema nunca esteve tão quente. A gente vai rodar um form, tá? Eu vou falar aqui em nome da Samantha também, no comitê de LGPD também. A gente vai rodar um form para coletar aqui tópicos para a gente discutir, tá? Para a gente formar as pautas dos comitês e para a gente ir trabalhando os tópicos ao longo do ano. A gente conta com vocês, tá? Para vocês colocarem aqui os pontos que vocês acham que tem de interesse em comum entre os associados, trazer também outras empresas para falar com tópicos que vocês acham que são relevantes para a gente discutir aqui, talvez gerar até oportunidade de network e negócio que faça sentido aqui para os associados, tá bom? Então, obrigado pela participação de todos, tá? Eu tenho aqui alguns tópicos para colocar de tecnologia e assim que der eu vou pedir para a Carol disparar aqui, não sei em que formato, talvez e-mail ou qualquer outro formato aqui, mas a gente alinha e passa para vocês, tá bom? Obrigado, pessoal, e a gente vai mandar opções para vocês para a gente marcar o próximo comitê, ok? Obrigado, valeu, Rafa, obrigado, viu? Obrigado aí, pessoal, pela atenção. Um grande abraço.